A humilde I am garçonete entrou deeply no salão sorry, sir. com passos Your medidos, apology is quase noted. ensaiados, sentindo o peso de cada olhar ao seu redor. O lugar não era luxuoso, mas carregava uma aura de poder que nenhum brilho ou ornamento poderia imitar. Cada detalhe parecia calculado, a madeira polida das mesas refletia a luz baixa. As cortinas pesadas absorviam qualquer ruído exterior. E no centro de tudo estava ele, o pai siciliano do chefe da máfia. Ela engoliu em seco, sentindo o coração bater de forma irregular, como se soubesse que cada movimento seu naquele momento seria observado, julgado, interpretado. Não havia espaço para erros, nem para a hesitação. A memória das histórias que ouvia sobre ele, histórias que os empregados e os moradores locais contavam, com um misto de medo e reverência, fazia cada passo parecer mais pesado. Ele não era apenas o pai de alguém poderoso. Ele próprio carregava a aura de um homem que podia decidir destinos com um gesto. Quando finalmente chegou perto da mesa, ela fez uma leve inclinação com a cabeça, mantendo o olhar firme, mas respeitoso. O homem não se moveu imediatamente. Parecia medir cada nuance do seu gesto, analisando não apenas a forma como ela cumprimentava, mas também a essência de quem ela era. Seu nervosismo, sua humildade, sua coragem silenciosa. Ela podia sentir os olhos dele perfurando a superfície, penetrando camadas invisíveis de caráter e intenção. "Boa noite, senhor", disse a voz, quase um sussurro, mas carregada de uma reverência genuína. O sotaque carregado dela soava estranho, em contraste com a dicção firme do homem, mas parecia apenas acentuar a sinceridade do gesto. Um silêncio pesado se seguiu, que parecia se estender por minutos dentro da cabeça dela. Embora fossem apenas segundos, cada músculo de seu corpo estava tenso, como se qualquer movimento brusco pudesse desencadear uma reação imprevisível. Ele finalmente ergueu a mão e fez um gesto mínimo, quase imperceptível, como se reconhecesse o cumprimento sem precisar de palavras. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, mas não era um sorriso de afeto ou amizade. Era um sorriso de avaliação de um homem acostumado a julgar pessoas com precisão cirúrgica. Era o tipo de sorriso que carregava séculos de tradição, autoridade e experiência. E ela sabia que aquele pequeno gesto valia mais do que qualquer elogio verbal que poderia receber. Ela se afastou um passo, mantendo a postura impecável, enquanto ele voltou a se concentrar em seu próprio copo de vinho. Mas algo mudou na atmosfera. Havia agora uma tensão diferente, uma conexão silenciosa, quase imperceptível, que não dependia de palavras. Ela sentiu que, por um instante, havia sido notada de uma maneira que transcende a formalidade do cumprimento. Não era confiança, não era amizade, mas era algo, reconhecimento de presença, de existência. Enquanto caminhava de volta para o balcão, ela se lembrava das histórias de traição, de pactos secretos e de códigos de honra que permeavam aquele ambiente. Cada detalhe daquele salão contava uma história silenciosa. Os quadros nas paredes não eram apenas decoração. Cada um parecia simbolizar conquistas, disputas, legados. O tilitar de talheres e copos era mais do que simples sons. Era a sinfonia da vida sobre regras invisíveis, mas rígidas, que governavam aquele espaço. Sentando-se atrás do balcão, ela tentou se recompor. Embora a adrenalina ainda pulsasse forte em suas veias, os clientes comuns mal notariam a diferença. Mas para quem conhecia os códigos daquele lugar, cada gesto seu tinha peso. Ela respirou fundo, ajustou o avental e procurou recuperar a serenidade que parecia ter ficado. No momento em que o homem siciliano olhou para ela, mas algo havia mudado nela. A mistura de medo e respeito agora se entrelaçava com uma percepção aguda, uma consciência de que cada ação futura ali teria consequências que iam muito além de simples boas maneiras. O chefe da máfia, percebendo a leve mudança na atmosfera, lançou um olhar rápido em sua direção, quase como se testasse sua reação. Ela desviou o olhar com naturalidade, mas internamente estava calculando, planejando, tentando decifrar o jogo silencioso que se desenrolava ao seu redor. Cada passo que ela dava, cada pedido que servia, cada gesto aparentemente trivial, era agora carregado de significado.
como se estivesse participando de um balé perigoso, cujo coreógrafo era o próprio pai siciliano. O som de vozes baixas, misturadas ao aroma de comida e tabaco, enchia o ambiente. Ela notou a maneira como os homens se sentavam, a hierarquia silenciosa que se manifestava em pequenos gestos. Quem chegava primeiro, quem falava mais alto, quem permanecia calado. Tudo tinha significado. A garçonete percebeu que cada cliente ali era parte de um tabuleiro maior e cada sorriso ou aceno era um movimento estratégico. Ela própria se tornava uma peça, ainda que minúscula, neste jogo de poder, enquanto servia vinho a outro convidado. A mão ligeiramente trêmula encontrou firmeza ao lembrar do gesto mínimo do pai siciliano. Havia algo de fascinante naquele homem, uma presença tão intensa que mudava a dinâmica de toda a sala. Apenas por existir, era impossível ignorá-lo e, ao mesmo tempo, qualquer tentativa de se aproximar demais poderia ser fatal. Ela aprendeu em questão de segundos a importância de manter distância, mas também de não parecer distante demais. A noite avançava e a garçonete começou a observar padrões, a maneira como alguns homens olhavam para ele, como outros se inclinavam levemente, quase de forma instintiva, como se cada um soubesse seu lugar, sem que ninguém precisasse dizer. Era uma coreografia antiga, quase ritualística, que revelava o respeito profundo ou o medo que todos sentiam. Ela não fazia parte daquele mundo, mas sabia que estava ali, temporariamente, como testemunha e participante silenciosa. Quando finalmente teve um momento de descanso, apoiou-se levemente no balcão e respirou fundo. A tensão ainda estava presente, mas agora havia uma clareza. Ela sabia que sobreviver naquele ambiente exigia atenção, inteligência e cautela. Mas havia também algo mais, um sentimento de admiração silenciosa, não pelo poder ou riqueza, mas pela forma como aquele homem carregava seu mundo inteiro. No olhar, nos gestos, na postura.